live, mais um dia na presença de Deus. E hoje foi bem no finalzinho do dia, né? Quase 8 horas aí. Nós estamos chegando para leitura da palavra em Jó 11, que diz: Deus vê o coração e conhece toda a verdade, a nossa história real. Quando julgamos sem conhecer toda a história, isso é muito perigoso, né? Zofar, ele responde a Jó, ele tem uma fala dura para com Jó, colocando que tudo isso que ele está passando é pelo pecado de Jó. E exorta Jó a se arrepender, a abandonar o pecado, né? Segundo ele, Jó estava. E a fala dura para Jó, colocando que tudo isso realmente era algum pecado, né? E ele fala que ele precisa ser exortado, precisa ser tratado para voltar a ter paz, segurança e prosperidade, né? E na verdade aqui é uma cena celestial, né? Como eu gostei muito disso quando trouxe esse momento, porque não era sobre aquela realidade de Jó, não era porque Jó tinha feito, porque tinha algo espiritual acontecendo. E a gente tem que buscar muito esse discernimento, o que é espiritual, o que é que de fato são consequências dos nossos atos, e só Deus para trazer isso para nós. Então vamos ler esse capítulo juntos. Pai, fala conosco, traz o teu discernimento e sabedoria sobre essa palavra. E diz assim: Espírito Santo, fala conosco. Então respondeu Zofar, o Namatita, e diz: porventura não se dará a resposta da multidão de palavras? E o homem falador será justificado? E tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, quem dera que Deus falasse e abrisse seus lábios contra ti. Se te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, sabe, pois, que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? E é mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele passar a aprisionar ou chamar juízo, quem o impedirá? Porque ele conhece os homens em vão e vê o vício, e não terá em consideração? Mas o homem vão é fato e entendimento, sim, o homem nasce como cria do jumento montês. Se tu preparares o teu coração, estenderás a tua mão para ele. Se a iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Porque então teu rosto levantará sem máscula e estará firme, e não temerás. Porque te esquecerás do cansaço e lembrar-te-ás dele como águas que já passaram. E tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia, ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. E deitar-te-ás e ninguém te espantarás. Muitos suplicarão ao teu favor. Porém os olhos dos ímpios desfalecerão e perecerá o seu refúgio, e a sua esperança será o expirar da alma. Então ele vem, né, questionando o dojo: vai lá buscar a Deus, porque se tu não tá aí, tá acontecendo isso contigo, é porque tu tem aí alguma coisa para colocar diante do Senhor, né? Então o que a gente tira de ensinamento dessa passagem? Gente, eu acho tanto lamento, assim, tanta dor, né, aqui de Jó. E eu tô te falando de amigos dele, viu? Tu imaginas aqueles que não eram amigos, viu? Porque eu tô falando de amigos de Jó, tá? Primeiro, a verdade sem amor pode ferir. A maneira como transmitimos uma verdade é muito importante. Segundo, não devemos julgar sem conhecer os fatos. Cuidado com as conclusões rápidas. E segundo, o nosso entendimento. Deus é maior que nossa compreensão. Nossa visão é limitada, mas Deus já vê tudo e de forma completa. A humildade protege contra os erros. Reconhecer os limites é sinal de sabedoria. A esperança continua existindo em Deus. E nossa segurança e vida está com Deus. Coloca a mão no seu coração e diga comigo hoje: Deus conhece a verdade. Deus conhece a verdade. Deus conhece a verdade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
E hoje que eu quero fazer reflexão com você é o seguinte: quantas vezes a gente julga, a gente questiona, a gente dá uma opinião totalmente defasada, totalmente baseada no que nós vimos e muitas vezes não no que é o real. Então, pense antes de falar, porque às vezes o silêncio é o melhor, sabe? Às vezes Jó só queria ali que eles estivessem ali próximos, com palavras de ânimos e de alegria, não palavras duras, palavras que geravam em Jó mais dor, né? Então a gente precisa entender se as pessoas querem ouvir a nossa opinião, se de fato é aquilo que elas precisam, ou se de fato é aquilo que elas buscam. Isso é ser amor nesse mundo. Amém? Fique com Jesus, que Deus te abençoe.